Uma das instituições brasileiras na qual eu mais confio é a Mãe Solo. A Mãe Solo, rapaz, leva esse país nas costas, é só olhar para as estatísticas. Tem ao meu lado o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Não vou deixar de enaltecer a figura da Mãe Solo na presença dele. Estou abrindo aqui para a Ana formular essa pergunta e vou, antes disso, colocar a minha opinião pessoal. Eu nunca coloco opinião logo de cara na abertura do porte, eu quero primeiro informação para depois opinar, mas aqui eu vou cair aqui na minha hipocrisia, Ana, de fazer diferente do que eu prego, para dizer que, professor, a gente tem uma legislação definindo, sabe, o futuro dessas crianças pensada lá atrás por homens ruins, para homens ruins. A gente tem uma legislação que beneficia pai que abusa psicológica e fisicamente de suas crianças. Mães que querem proteger sua prole são obrigadas a encontrar e a enviar suas crianças para esses abusadores no final de semana. Isso não está certo e eu acho que eu estou com vontade não é nem de informar, é de militar nessa causa, professor Silvio. A Ana tem alguma coisa para dizer sobre isso e daí o professor, que a pergunta aqui foi longa. Vamos lá, Ana, desculpa. Não, imagina, te agradeço essa introdução, Álvaro. Professor, eu queria encaminhar justamente uma pergunta a respeito quer dizer, ela parte de algumas denúncias que foram feitas recentemente em matérias do Intercept. Eu não sei se o senhor chegou a tomar conhecimento. Há uma série de reportagens feitas pela Nayara Felizardo, que hoje estão fora do ar por determinação judicial, e aí é uma outra questão, né, para entrar nisso. Polêmico, tá? Polêmico. A respeito da alienação parental, né, e como ela é uma lei que tem base num conceito, né, feito por que se chama Richard Gardner, desculpa, né, que tem umas ideias, no mínimo, assim, difíceis, né, baseadas numa supremacia do homem dentro do ambiente familiar, enfim, e tem muita relação com o ponto que você estava mencionando anteriormente, né, uma visão da família como propriedade, né, especialmente propriedade masculina. Enfim, essa série de reportagens tratava, né, ali sobre como a lei de alienação parental ela vem sendo usada e abusada muitas vezes, né, como uma forma de silenciar denúncias de mães a respeito de abuso infantil, né, não só isso, mas especialmente nesses casos. E a minha pergunta é um pouco sobre como a gente pode lidar, ou como, na verdade, como o Ministério dos Direitos Humanos, não o Ministério Público, o Ministério dos Direitos Humanos pode lidar com uma questão que está entranhada dentro do judiciário, né, e dentro de práticas que estão longe dos olhos da sociedade. Aí volto de novo a essa questão. Assim como o abuso das crianças, as próprias práticas de abuso jurídico também que impedem, né, a denúncia. A gente teve aí, mês passado, né, um mês de conscientização sobre o abuso e a exploração sexual infantil, mas de nada adianta, penso eu, se a gente não conseguir denunciar, né, se as denúncias não são ouvidas e são, pelo contrário, penalizadas. E aí muito me preocupa, né, a situação apresentada nessa série de reportagens, que aí foi até, inclusive, tirada do ar, levando consigo nomes de figuras do judiciário e dos sistemas, né, de assistência social que estão fomentando, né, uma prática abusiva, aí, né, segundo a reportagem, da lei de alienação parental. E a minha pergunta é, o que a gente no executivo pode pensar para as pessoas que estão vivendo essa situação nesse momento que foi escancarada aí pela essa matéria essa série de reportagens do Intercept. Só quero acrescentar, né, antes de ouvir o professor Silvio, eu não quero acreditar que tem psicólogo vendendo laudo falso para pais abusadores continuarem abusando. Eu não quero acreditar que isso está acontecendo no Brasil. Não. Enfim. Professor Silvio. Então, Albriano, vocês tocam numa questão que tem sido objeto de análise pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu vou dizer a fase que nós estamos, falando especificamente da lei de alienação parental. Como vocês sabem, nós temos, no âmbito do Ministério, uma Secretaria Nacional de Direitos, né, da Criança e do Adolescente, né, e essa secretaria é responsável pelo
pela organização, pelo planejamento, pela coordenação de políticas de proteção da infância e da adolescência. O que nós fizemos? Porque, veja, eu estou acompanhando esse caso ele tem repercutido bastante, esse caso especificamente da lei da alienação parental, mas os casos, né, e essa reportagem também tomei conhecimento, e imediatamente enviei não só ao secretário, mas também aos juristas que compõem o Ministério, para que deem um parecer, para que o Ministério possa se posicionar. Então, veja, o Ministério vai se posicionar sobre isso, há algumas controvérsias jurídicas em torno disso, mas eu já adianto que é uma situação que nos chama atenção, que nós estamos atentos e que muito em breve nós receberemos o parecer da área, de duas áreas que vão se manifestar sobre isso, que é tanto a área relacionada à infância e adolescência, mas também a área relacionada à Secretaria Nacional de Defesa e de Promoção dos Direitos Humanos, né? Porque envolve justamente essa relação com o Poder Judiciário. Para além disso, é importante que se diga que o Ministério dos Direitos Humanos ele possui também canais de denúncia que podem ser acionados e que serão acompanhados pelo Ministério, no caso de denúncias, que é o famosíssimo, já que nós estamos reestruturando para que funcione melhor do que funcionava antes de ser destruído, né? Porque até isso destruíram também, é importante dizer, o canal de denúncias, utilizado, como você já sabe, até para denunciar pessoas que obrigavam, né, os seus funcionários, ou pedia, ou determinado que tomassem vacina, então, ou seja, um desvirtuamento total, que é o Disque 100. Então, eu queria reforçar aqui que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos ela está à disposição para isso, e que em breve o Ministério dos Direitos Humanos, com muita responsabilidade, e responsabilidade principalmente com as pessoas que sofrem e mais ainda com as crianças e adolescentes, que nós temos o dever de proteger e nós iremos fazê-lo. Eu quero, naquele espírito que eu falei na resposta anterior, eu quero dizer que o Ministério dos Direitos Humanos é o ministério que irá, não é que há uma dúvida, ele irá evitar todos os esforços para proteger efetivamente crianças e adolescentes nesse país. Então nós vamos mobilizar, nós vamos falar com o Ministério da Justiça sobre isso, ou seja, nós iremos nos manifestar oficialmente sobre essa questão. Então é um compromisso que se tem do Ministro de Estado de Direitos Humanos da Cidadania que fala com vocês aqui hoje.